e minhas queridas irmãs, muita paz para os nossos corações. Os dias atuais são semelhantes àqueles mesmos dias em que Jesus esteve aqui na terra. Mudaram-se os costumes, a tecnologia, o avanço científico e intelectual. Entretanto, nós somos aqueles mesmos espíritos, com algumas exceções, daqueles luminares que aqui estiveram para trazer a boa nova do reino dos céus. E retornando-nos naqueles tempos, na antiga Cafarnaum, assim que o povo ficara sabendo que Jesus estaria na casa de Simão, a multidão para ali se foi. Sedentos da cura do corpo, sedentos da cura da alma, sedentos de espiritualidade, e à medida em que Jesus curava, mais a multidão ávida de atendimento, Jesus, naquela modesta casa de Simão, nota que Simão Pedro olhava com denotado amor. A alegria dominava aquele discípulo por ver que o seu lar fora escolhido para as manifestações superiores do reino dos céus aqui na terra. Entretanto, Simão olhava pela porta que dava em direção à sala. Ele notou o olhar de Jesus, encontrando-se com seus olhos. Ele notou que Jesus estava cansado. De repente, Simão pegou o mestre pelas mãos e o conduziu até o quintal de sua casa, que dava de fundo para o mar, de frente para o mar. Jesus sentou-se numa raiz de uma árvore frondosa e entrou-se em profunda meditação. Simão Pedro, levado por aquela postura, também meditara-se profundamente. Foi quando ele, retornando daquela manifestação profunda do alto encontro, ele falava para si mesmo: como o mestre é lindo, como Jesus é belo, a tua cabeleira, o teu porte, o teu olhar profundo como as estrelas. E de repente Simão nota que Jesus chorava. Ele, emocionado, disse-lhe: mestre, tu choras? Jesus respondeu-lhe: sim. E Pedro, naquele afã de continuar o diálogo e tirar o amigo daquele cismar, daquele estado mais profundo, ele lhe disse: mestre, o Senhor chora de alegria por ver nessa tarde tantas curas que o Senhor fez, calar a boca dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, aqueles que vinham lhe perseguindo. Entretanto, creio que o Senhor chora de felicidade, de alegria. Simão lhe respondeu: não, Pedro, eu choro de tristeza, não de revolta,
mas de compaixão por ti e pelos outros, porque vocês não me entendem. Observem, Simão, que Natanael, ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, narra agora numa casa onde houve música exótica ao som dos instrumentos de cordas dedilhado pelas mulheres equivocadas. Ele disse para os amigos: hoje aconteceu-me algo que eu quero comemorar com vocês. Eu vivi há 22 anos aproximadamente na paralisia e sofria muito. Aguardava a morte, a mensageira da vida, para libertar-me do catre de dor. Nada obstante, ao saber que Jesus estava aqui em Cafarnaum, na casa do pescador Simão, eu solicitei às mãos da caridade que pudesse levar o meu catre de dor até a casa de Simão, porque eu tinha certeza que ele ia me curar. Ao chegar, a multidão amontoava-se e não deixaram-me entrar, porque todos queriam estar com Jesus. Foi quando um amigo teve a ideia de descer minha cama improvisada pela claraboia. Amarraram-na em uma corda e desceram-me até de frente para Jesus. Foi quando ele me olhou e me disse: Natanael, ben Elias, o que queres que faço? Senhor, que eu volte a andar. E Jesus, olhando-me profundamente, ele me disse: os teus pecados estão perdoados. Foi quando o vozerio se tornou retumbante. Os fariseus, eles questionaram: como pode ele? Quem é ele para perdoar pecados? E até eu duvidei, dizia Natanael, ben Elias. Quem é ele para perdoar pecados? E então eu lhe perguntei: Senhor, tu me conheces? Sim, Natanael, ben Elias, desde ontem, mas eu nunca ouvi, Senhor. Eu sou o bom pastor e conheço todas as ovelhas, uma por uma, pelo nome. Qual é mais fácil, Natanael? Dizer que os teus pecados estão perdoados, ou que levante e ande? Pega a tua cama e vai para a tua casa. Foi quando eu, tomado de uma emoção profunda, narrava Natanael, ben Elias para os amigos. Eu levantei-me e dei rosanas ao Senhor, mas agora eu quero gozar-me o tempo perdido. Tomemos mais vinhos. E então um amigo mais exaltado lhe disse: rasgue a camisa ao peito e nos mostre. E ele mostrou: não há marcas. Então disse Jesus a Pedro: eu choro porque vocês não me compreendem. Mas, Senhor, tantas curas, Senhor. Aquela mulher cega, Senhor, que eu a conheço, que vivia às expensas do resto da pesca, Senhor. Simão, agora ela está em casa perante os familiares, a lhes dizerem: vingar-me-ei de todos aqueles que não me ajudaram quando eu estava cega. Mas o leproso, Senhor, aquele jovem leproso que invadiu minha casa, e o Senhor, com compaixão, curou-lhe. Simão, agora ele está no leito de uma mulher equivocada. A abrir a camisa e mostrar-lhe o peito sarado,
e dizer-lhe: quero gozar a vida, quero aproveitar todo o tempo perdido. Por isso choro, Simão, porque aqueles que curaram tornarão a enfermar-se. É porque vocês não me conhecem. Vocês não me entendem, Simão. Porque eu vim trazer a boa nova. O Evangelho é uma realidade, é uma esperança para o futuro, mas é uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. Eu não vim colocar remendos novos em panos velhos. Eu vim trazer a boa nova para aqueles que querem amar, para aqueles que querem servir em meu nome e em nome de nosso Pai que estás nos céus. Mas um dia, Simão, eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que falará as coisas que a mentalidade da época não consegue entender, e trarão novas revelações, consertarão os erros, os adultérios que farão da minha mensagem. E Simão Pedro, emocionado, lhe pergunta: mestre, quando esse Consolador voltar, ele será aceito pelos homens com facilidade? Não, Simão. Ele terá muitas lutas para concluir a mensagem, para ser aceito pela humanidade, Simão. E hoje, aos 160 anos de codificação da doutrina espiritista, ainda não compreendemos. Ainda não conseguimos vivenciá-la. Ainda não sabemos o que é o Espiritismo. Estudamos, pesquisamos-nos, entramos no Espiritismo, mas ainda a doutrina espírita, com as exceções, entrou pouco em nosso coração. Porque a doutrina espírita é a mensagem de Jesus que volta, é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo que veio nos trazer a cura espiritual. Então, no capítulo 11, da Lei do Amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Lázaro traz uma linda mensagem dizendo a lei do amor. Ele fala para nós que o amor é de essência divina, mas que o amor é o instinto levado ao progresso feito, é o sol radiante que aquece as almas, que liberta os homens das injunções da matéria, porque na sua origem o homem só tinha instinto. Esclarecido e corrompido, ele tem sensação. Instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. Por isso que nós ainda estamos doentes. Por isso que ainda nós sofremos. Porque a maioria de nós está na origem, ainda no instinto, e esquecemos de ir para os sentimentos mais nobres, os sentimentos mais elevados. Por isso que Jesus nos disse: eu vos deixo 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo ou como a ti mesmo. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define que a saúde não é ausência de enfermidades, é um bem-estar psicológico, familiar, socioeconômico, e agora ela coloca como um bem-estar espiritual.
espiritual. Então o amor é que cura a nossa alma, porque quem ama não adoece, mas tem doença, às vezes solicitada no mundo espiritual, quando André Luiz mostra para nós que quando uma jovem iria reencarnar trazendo uma missão belíssima, ao encontrar-se com o molde do seu corpo físico futuro, ela pegou o mapa do seu corpo, ela o viu pronto, um molde como um manequim de cera, para que nós possamos entender melhor. E ela olhou a beleza, a saúde, a perfeição fisiológica. Ela volta e disse para o mentor: tenho medo de reencarnar neste corpo. Eu gostaria de colocar algo. Quero colocar uma deficiência na minha perna para ser aquela campainha, aquele chamamento, aquela preocupação para que eu não tombe perante a minha prova e a minha expiação. No caso de Chico Xavier, o homem-amor, nós vamos encontrar a angina, a catarata. Ele teve a próstata inflamada quando ele estava no pinga-fogo, mas Chico era um homem-amor, é um homem-amor. Ele tinha saúde espiritual. Então nós vamos compreender por que adoecemos, porque nós desvinculamos do psiquismo de Deus, que é o amor. Quando adentrei-me nesta casa, ao sentar aqui, quando cantava a belíssima música intitulada O Homem de Nazaré, eu vi, quando Marta Figner, que nos atende carinhosamente nessa instituição, chegou e me disse: meu filho, lembra-te de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Lembro sim, querida benfeitora. Observe como Marta amava. Marta tinha saúde, Maria tinha saúde espiritual, retificando-me, e Marta trazia ansiedade. Marta, ela ficava tão ansiosa, mesmo perto de Jesus, que quando ele adentrou no seu lar, ela correu para os afazeres domésticos, arrumar a cama, a comida, e começou a estressar-se, a gritar: Maria, Maria, vem ajudar-me, Maria. Onde tu estás, Maria? Foi quando ela chegou na sala e viu Maria sentado aos pés de Jesus, ouvindo o que ele falava com Lázaro sobre os planos do evangelho futuro. Foi quando Marta olhou para Jesus e lhe disse: Senhor, peça Maria para me ajudar, Senhor. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, não ansieis por poucas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E Marta, sem graça, olha para Jesus e diz: Senhor, são os maus hábitos arraigados. Acerena-te o coração, minha filha. Venha estar conosco nesse convite do Evangelho. Vamos ouvir primeiro os planos futuros do Evangelho, que tu serás importante na divulgação da Boa Nova. Você, Maria e Lázaro, quando eu retornar à pátria espiritual, e ainda assim, quando eu estiver aqui, acerene teu coração. Não estresseis por pouca coisa, porque para cada dia há o seu mal ou a sua preocupação. Então, a benfeitora Marta nos disse: é por isso que nós adoecemos. Porque nós desconectamos-nos do princípio do amor de Deus e da presença de Jesus. Às vezes, mesmo estando numa palestra pública, quantas preocupações nos invadem, medo,
um torpor, um sono profundo, um cansaço. Às vezes não conseguimos relaxar nem na hora de dormir. Às vezes pegamos livro para ler e quando olhamos as letras, o nosso pensamento está a vagar nas preocupações e nós vamos adoecendo. Porque nós vamos gastando o fluido vital que mantém o corpo. Então as preocupações exacerbadas criam uma ansiedade, porque o ansioso é aquele que vive no futuro, o estressado só vive no presente e o depressivo só vive no passado. O estressado só vive agora, ele quer resolver tudo agora, ele vai resolvendo e contrai um trauma, o estresse pós-traumático e surge a depressão. E só o amor cura. É quando nós buscamos a sintonia com Jesus. É quando nós vamos buscar, como Maria, sentar aos pés de Jesus. Sentar aos pés de Jesus é abrir o Evangelho nos dias atuais. É refletir sobre as lições mais profundas. É praticar a caridade, como disse os Espíritos Nobres, neste capítulo intitulado A Lei do Amor, eles disseram para nós, um Espírito amigo, ele disse assim: hoje, para ser cristão, não precisa mais daqueles testemunhos da fogueira, dos circos, da cruz, dos leões. Agora nós temos que enfrentar apenas nós mesmos, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Estes são os leões, as cruzes, as fogueiras que ardem dentro de nós. O egoísmo, o ego, é aquele que nos engana a cada instante e cria para nós o pseudo-amor. O pseudo-amor é quando nós justificamos demasiadamente. Sabemos que estamos errados, mas nós racionalizamos sobre o erro para justificar uma verdade que não é real. Ou então nós criamos aquela sombra profunda, o desamor. É quando nós achamos que não merecemos ser felizes. É quando nós não nos aceitamos como somos. É quando nós começamos a contabilizar tamanhas dificuldades. É quando nós perdemos a paz pelas perdas materiais, pelo um relacionamento afetivo desfeito, pelo um filho que perde no caminho da drogadição, pelo um ente querido que parte para o mais além. E nós começamos a perder a paz e criamos o desamor. Passamos a não gostar de nós. Ouvia na cidade, no final, nos dias de carnavais ou de carnaval, eu passei numa cidade fazendo um simpósio com jovens na cidade de Cataguases. E chegou uma jovem e me disse assim: eu fui abusada desde 8 anos de idade, pelo um ente querido, e me senti totalmente imunda, impura. Eu acredito que talvez a culpa foi minha. Ou eu não entendi bem. Me disse aquela jovenzita. Mas a revolta tomou conta de mim. Pensei em tirar a vida, destroçar-me, fugir de mim. E ela me perguntou: o que o senhor acha? Eu lhe disse: você é uma heroína, está fazendo faculdade,
vai formar, vai cuidar de pessoas, porque você está fazendo psicologia, vai ter a oportunidade de trabalhar com crianças, ou com aqueles que foram abusados. E ela me olhou e me disse: já passou pela minha mente até o suicídio. Eu falei: não faça assim com você. Ame, espere e perdoe. Lembrei-me de Abigail falando com Paulo: ame, trabalhe, espere e perdoa. E os olhos encheram de lágrimas. E nós fomos conversando aí que eu dei conta. Quanta criança ferida que nós carregamos. Quantas dificuldades na infância. Eu ouvi de um cancioneiro fazendo uma rima numa música, ele disse assim: as pessoas não são más, elas estão perdidas. Temos que ajudá-las a achar-se. As pessoas não são más, como disse Jesus para Pedro, elas são ignorantes, porque aqueles que abusam na pedofilia estão doentes. Recebi essa semana uma outra jovem me contando-me: eu fui abusada, e agora estou com tanto ódio que eu vou entregar o abusador para a justiça. Vou fazer justiça com as próprias mãos, entre aspas. Foi quando, no atendimento fraterno, eu atendia, e o amigo espiritual me perguntou: fale com ela. Falou para me falar, ou fazer a pergunta a ela: você vai ficar feliz ao vê-lo preso, destroçado? Ela disse: não, eu vou imputar em mim mais um arrependimento. Mas você tem toda a razão, você pode entregar para a justiça, mas infelizmente, minha filha, a justiça não vai educá-lo, não vai promovê-lo. Ele cometeu um crime e você libertou-se. Você resgata um passado, enquanto ele compromete-se. Perdoa-o. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o amigo espiritual disse para mim falar com ela: fala com ela que faça o que o seu coração mande. Retornando-se novamente para o atendimento fraterno, ela me disse: estou mais aliviada, eu não tive coragem, porque eu sabia que ele ia sofrer muito. Eu estou melhor, eu estou libertando-me daquele tormento. Há anos que eu não durmo, eu passo a noite em claro, remoendo aquela dor. E o amigo espiritual falou para mim: diga a ela que ela vai contrair um câncer de mama se ela não perdoar. E eu falei, e ela me disse: realmente, eu noto as dores profundas a carcomer minha alma. Perdoe, espere, trabalhe e ame. Ame, trabalhe, espere e perdoa. Não é fácil, meus queridos irmãos. Atendo inúmeras jovenzitas abusadas. Ouço inúmeras, e quase todas querem suicidar-se, porque acham impuras, acham que são culpadas, que são desprezíveis,
E eu digo sempre para elas: vocês merecem ser felizes. Dias melhores virão, porque Jesus habita dentro de ti. Ame, trabalhe, espere e perdoa, porque o amor cura as chagas profundas de nossa alma. Porque quando nós amamos, passamos a ver o algoz, o adversário, como aquele equivocado, aquele que está doente, aquele que está perdido, e nós passamos a olhar com os olhos da misericórdia, porque o amor cura, o amor liberta, como o ódio une, o amor une, mas a união do amor é uma união livre, não irresponsável, mas aquela união que deixa o outro ser feliz, respeita-o, porque o amor é de essência divina, e o Espírito do Dr. Dias da Cruz nos disse que nós adoecemos porque rompemos com o psiquismo de Deus pelos fios invisíveis dos pensamentos elevados. Porque Deus que nos alimenta, que quando nós adentramos no campo do ódio, nós passamos a criar novas células no processo de mitose, com aquelas impressões de ódio, de raiva, e criamos um campo eletromagnético, que é a aura, numa condição enferma, onde vai deteriorando as nossas células. Quantas doenças ditas psicossomáticas, autoimunes. Quantas pessoas estão doentes com rinite, diabetes, artrite, traumas profundos, lúpus e tantas outras doenças, além das doenças psicoemocionais, a síndrome de pânico. Quantos de nós estamos com pânico? Porque o pânico originou-se do deus Pan na Grécia Antiga. Porque narra as lendas, ou a lenda, que o deus Pan protegia o seu império, e ele tinha corpo humano e uma cara de animal feroz. E quando as pessoas aproximavam do seu reinado, ele aparecia e criava um pânico, o medo. E a psicologia trouxe a síndrome de pânico, que é o medo. Quantos de nós estamos tão assustados, estamos com medo de tudo, estamos adoecendo. Começa com uma ansiedade moderada, depois uma ansiedade biológica ou fisiológica, aquela que provoca sudorese, ataque cardíaco, a braquicardia, quando nós começamos a perder a pressão arterial, nós começamos a ter a síndrome de pânico, e ela vai avolumando-se. E quando nós tentamos relaxar, os nossos pensamentos se aprisionam-se nas preocupações, no medo da violência, no medo da guerra, no medo da fome, no medo da doença. Quantos? Recebi uma jovenzita na nossa casa, que ela tem o pânico profundo. E depois do pânico, ela desenvolveu a anorexia, a bulimia. E o pânico dela é tão profundo que ela não consegue adentrar num elevador. A última vez que ela foi adentrar num elevador, ela foi pegar o elevador dos serviçais.
ou o elevador que trazia as mercadorias num prédio de luxo, e quando ela adentrou, ele era todo acolchoado, e ela desmaiou de pavor, porque ela sentiu que estava dentro de um caixão. Ela tem medo de morrer. E atendendo-a, num atendimento fraterno, ela trêmula, ela quase a desmaiar, num pânico, ela me perguntou: pede os benfeitores para me falar. O que eu tenho? Olha, os espíritos sérios, eles não ficam dando revelações do passado. Porque se o passado foi esquecido, parcialmente porque Deus achou melhor. Entretanto, ele me disse que para você vai ser terapêutico. Você tem medo de adentrar, porque você foi enterrada viva e acordou debaixo da cova, dentro da cova num desespero, e traz essas impressões. Mas foi ontem. E ela disse: é verdade. Quando eu fecho o quarto, eu me vejo morrendo. Quando eu vou no lugar fechado, eu me vejo morrendo. É a síndrome do pânico, do Deus Pan, e só o amor cura. O alto amor é quando eu me aceito do jeito que eu sou. Porque a depressão é aquele estágio em que nós não aceitamos a nossa prova, a nossa expiação. Não aceitamos a situação em que estamos e criamos uma depressão que é uma revolta, ou desta ou de outra vida. Quantas doenças estão sendo catalogadas nos dias atuais? A febre amarela, que já havia sido erradicada. Quantas doenças que foram erradicadas? Quantas? A sífilis, retornando, a AIDS, retornando muito mais forte, embora já existindo. Porque quem está adoecendo é a alma. E quando a alma adoece, o corpo padece. Porque quem alimenta a alma, o corpo é a alma. Não é o corpo que alimenta a alma, mas o corpo perturba a alma. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: cuidar do corpo, cuidar do espírito. Nós temos que cuidar da saúde holística, buscando o bem-estar psicológico, social, profissional e espiritual, para que não venhamos a adoecer. Porque senão nós não vamos viver bem. Viver bem, não ter tudo, não estar em harmonia o tempo todo no lar, na economia. Viver bem é ter certeza que Deus é amor, que as suas leis são sábias, porque tem duas causas das aflições, e disse Jesus para nós: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e não venci no mundo. E nós queremos vencer no mundo das ilusões. Nós temos que vencer o mundo das viciações, da violência, o mundo do pessimismo, que foi criado pelos homens. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o amor cura a nossa alma, porque muitas doenças que estão hoje no corpo físico, a matriz está no perispírito. Ela está lá no perispírito. E o corpo vai absorvendo como uma esponja. E a gente fala: mas a pessoa é tão boa, está doente. Não. A roupa que está ficando rota, é a roupa que está ficando desgastada, a roupa física, vamos dizer assim, que é esse corpo que cobre o nosso corpo espiritual. E às vezes a gente fala: mas ele é tão bom hoje, mas e ontem? O que fizera para receber essas experiências?
Já contei aqui algumas vezes, mas de acordo com o tema, peço-vos licença para me narrar novamente para aqueles que não conhecem. Quando a minha mãezinha lá ia aposentar, trabalhou a vida toda como empregada doméstica, cuidando de nós. Um marido alcoólatra que a espancava. E às vezes eu tinha que salvá-la com meus 4 a 6 anos. Tinha que dormir no meio, acordava às vezes com espancamento, porque meu pai era louco. Ele ficou louco de tanto ingerir alcoólicos. Eu fui órfão de pai vivo desde os 3 anos de idade. E então, quando ela aposentou, ela cuidou dele até o final. E quando ela ia aposentar, depois de 40 anos de trabalho, ela passava ali por todos os dias. E quando ela estava na calçada, esperando o sinal fechar, para abrir para ela passar, veio um motorista em alta velocidade, subiu no passeio e atropelou. Ela caiu, quebrou a perna e ele fugiu. A polícia anotou a placa. E quando nós fomos procurá-lo, nós chegamos numa favela, num lugar tão miserável. Ele me disse, eu fugi de desespero. E minha mãe disse, não faça nada. Que se aconteceu comigo, porque Deus achou melhor. Cuidado para não guardar mágoa. Tenha compaixão desse pai de família. Ele não fez por mal. Eu falei, meu Deus, que mãe que eu tenho. Eu nem era espírita. Eu estava naquela fase de jovem rebelde, e que eu queria pegá-lo, eu queria espancar, os meus amigos queriam pegá-lo e processá-lo. Ela, não faça isso. Eu não compreendia Jesus. E o tempo foi passando, e ela adorava ler. E quando uma noite que ela lia muitos livros e me contava as experiências, eu achava graça, que ela não gostava de televisão, ela gostava de ler. Quando ela falou, meu filho, eu não estou conseguindo ver as letras. Eu falei, mãe, a senhora criou quantos oftalmologistas, ela trabalha na casa deles e tem um especialista em Minas Gerais, conversa com ele. Ah, mas eu não queria incomodá-lo. Mas eu vou falar com ele. Ela comentou, Dom Laide, a senhora cuidou tanto de nós, deixe-me olhar. Quando ele fez o exame, ele me chamou e disse, sua mãe está com glaucoma irreversível, ela vai ficar cega. E ela me disse, meu filho, perdi as vistas, agora eu vou ter que aprender a enxergar com os olhos da alma. Eu falei, como que é isso, mãe? E à medida que as vistas ia perdendo, eu perguntava, a senhora enxerga? Ela falou, enxerga, eu não fico no escuro. Eu vejo pessoas, eu vejo vultos. E passou um tempo. Quando um dia ela sentiu uma pontada mais profunda no seio esquerdo, levamos ao hospital. A mamografia mostrou um câncer enraizado. Falei, mãe, a senhora deve ter feito muito mal. E ela deu uma risada e falou, com certeza. Mas nessa vida eu estou consertando tudo. E naquela alegria, quando eu cheguei para conversar com a oncologista, ela me disse, sua mãe tem 3 meses de vida só. Chamei minhas irmãs, falei, nós não vamos contá-la. Porque se contar, ela vai morrer mais rápido. Mas José, eu assumo, não conto. E ela vai viver bem. Conheci o Espiritismo. E eu notei que fenômenos estranhos aconteciam comigo. Móveis arredavam, os vizinhos falavam que quando alguém ficava perto da casa, que aquelas casas tudo parede de meio, havia muitos efeitos físicos, e só quando eu vim para a cidade de Patinga, quando eu cheguei, o amigo espiritual disse-nos, põe ele no grupo de estudo, que a partir de agora nós vamos ter um tratamento para curar os corpos e também curar as almas, naquela época era muito precária a saúde, embora hoje ainda
é precária, mas era muito mais. E começamos as reuniões de materialização. Quando o espírito cheira materializava, os espíritos nobres para fazer cirurgia. E então eu falei com minha irmã, vamos levar a mãe. Quando eu levei minha mãe, que ela adentrou, deitou num leito, apagaram as luzes, os espíritos materializaram. E o amigo espiritual, de nome Josefan, ele falou, eu sou um oncologista alemão e conheço muito bem. Ele falou, coloque o seu dedo debaixo da axila esquerda da sua mãe. Quando eu coloquei, era como se eu estivesse pegando uma raiz de madeira dura, de árvore dura, e havia estourado o corpo dela. O câncer estava para fora. Ela falou, sua mãe é uma heroína. Ele me falou, sua mãe é heroína. Nem a heroína, substância química, nem a morfina tira essa dor. E ela não reclama, eu não. Quando ele acendeu uma lanterna e me mostrou, eu em transe com ele, como um zumbi caminhando pela sala, e ele me mostrou, olha aqui, eu vi que estava como um furúnculo estourado e para fora. Eu falei, cura minha mãe, pelo amor de Deus. Ele falou, vou curar-lhe a alma, vou cicatrizar, mas ela vai morrer de câncer e vai viver bem. Viveu aproximado de 10 a 13 anos, com câncer e cega. Eu havia assistido, ou melhor, lido a obra de André Luiz, as obras, quando André Luiz colocava para nós como o desencarne das pessoas acontecendo, ou melhor, a desencarnação da pessoa acontecida. E eu falei com um amigo espiritual, me dá vontade de ver alguém desencarnando-se. E quando a minha mãe estava num processo de desencarnação, ele falou comigo, é hoje que nós vamos desligá-la, vai deitar mais cedo que eu vou te levar. E 2 horas, aproximadamente 3 horas da manhã, eu fui para o hospital, meu corpo dormindo, eu fui em espírito. Cheguei, estavam começando a cirurgia espiritual. Começa dos pés. Quando cortou os liames no pé, o pé esfriou. Depois cortou no plexo solar, o corpo enrijeceu. Depois, no coronário, quando chega no coronário, eles falaram, não podemos cortar agora, porque senão vai entrar em processo de decomposição. Aguardemos um pouco de fluido vital para alimentar o corpo dela. Quando eles cortaram no coronário o cordão prateado que André Luiz coloca e Kardec coloca, minha mãe saiu como uma lagarta, saindo do casulo, e foi olhando assim, olhava para o corpo, meia sonâmbula, e eles foram aplicando passos e tirando uma energia que parecia uma cor amarelada, e foi tirando aquela energia. Ele me falou, isso é fluido vital, mas a cor não é essa, só para você entender o que é isso. E tirou, e de repente, quando eu olhei, minha mãe olhou para o corpo, que eu voltei para ela, o seio estava no lugar. Falei, mãe, a senhora colocou uma prótese de silicone? Ela falou, coloquei. Espiritual. A senhora enxerga, mãe? Enxergo. E o espírito me falando, silêncio, não perturbe sua mãe. E mentalmente, eu falei, eu estou com uma mãe, eu não vou cantar, não vou fazer um pagode, eu não vou cantar funk, só pode ficar tranquilo. Eu vim aqui para aprender. E de repente ele falou, chega, agora sua mãe vai ser levada para um repouso. E você vai demorar muito a ver lá. Eu falei, só está de brincadeira comigo. E na hora que ela falou assim, que ela me abraçou tão profundamente, me disse, meu filho, até mais. Eu não dei conta. Eu entrei em desespero, chorei. Falei, por favor, mãe, não vá. A senhora é a única amiga que eu tenho. É minha confidente, é que sabe tudo da minha vida, não vai. Ela viu o corpo todo estraçalhado, com câncer, cego, mutilado, e diz, você quer que eu fique aqui? É o egoísmo. Falei, não, vai ser uma borboleta, mas sempre estarei contigo, quando você precisar. E essa noite ela está aqui comigo, por isso que eu estou fazendo uma homenagem a ela. E ela ficou corada e disse, não faça isso, meu filho, eu não mereço essa mensagem. Então, a Marta Figner, a nossa querida Marta, trouxe ela aqui essa noite para nos consolar. Ela veio me fazendo companhia na viagem.
Então, meus queridos irmãos, para que adoecer? Por que adoecemos? É porque não nos valorizamos. Eu sei que não é fácil quando você chega num banco e está estourado o cartão de crédito, o cheque especial, desempregado, e falta isso, e falta aquilo. Dá uma impotência. O desemprego, as loucuras, o casamento com problema, os filhos com problema, entre aspas, e tudo com problema. Dá um desespero, mas é a lei de ação e reação nos convidando. E Joana de Ângeles nos fala que quando o sofrimento aumenta, recrudesce, é porque está no final. Aguardemos mais um pouco e tenhamos bom ânimo. E então lembrei-me do cego de Jericó. Mas antes de relatar sobre o cego de Jericó, lembrei-me de uma patrícia romana, uma jovem patrícia romana. Essa jovem patrícia romana, quando chegou na pré-mocidade da mocidade, ela ficou paraplégica. E os seus sonhos de mulher foram extintos. Ela queria casar, ter um marido e ter filhos. Enamorava-se de um jovem patrício romano. E quando o diagnóstico veio, ela ficou a sós. Porque naquela época o materialismo era muito maior do que os dias atuais. O preconceito, não tinha esse processo de proteção como temos ao idoso, aos cadeirantes. E ela ficara sabendo que Jesus estava na casa de Pedro. E ela foi até lá. Quando chegou a vez dela, ela tremia, emocionada, e ela disse para si mesma: Jesus é minha única salvação. E quando ele viu aquela jovem belíssima, aquela jovem que olhava profundamente com aqueles olhos azuis, como duas estrelas, diamantes estelares, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ela disse-me: que eu ande, Senhor. Jesus olhou para ela e falou: dar-te-ei mais do que andar. Andar não é tão importante, não é tão importante. Eu te darei a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vou-la dar. E ela saiu dali decepcionada. E numa tarde, à beira de uma piscina na casa patriciana, palaciana, ela conversava com a dona da casa e ela externou emocionada: os cristãos são homens generosos. E a dona da casa disse: você é uma cristã? Você não mais cultua os nossos deuses? Não faz mais sacrifícios? E ela começou a narrar para aquela patrícia romana, que era uma parenta, e disse-lhe: eu conheci Jesus. E quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo. Mas ele não te curou. Se ele fosse tão bom, ele te curaria. E ela disse: ele é tão bom, que quando eu saí dali, eu saí revoltada. Mas quando o tempo foi passando, eu comecei a pesquisar a respeito daqueles que haviam curado. Muitos estavam presos, outros já haviam morrido antes do tempo pelos excessos, nas libações, nos acidentes. E eu realmente consegui a paz. Vejo o mundo com um olho diferente. E mais tarde, senhora, eu fui convocada e convidada pelos discípulos de Jesus a dedilhar a minha harpa nas noites escuras, nas catacumbas, quando Pedro, quando João, quando Saulo começa a falar, eu canto em louvor a Jesus.
Eu não ando, mas minha alma é livre. Eu estou curada. E ele me disse que aquela enfermidade seria a libertação de minha alma para o porvir. Que hoje eu não ando, mas amanhã eu caminharei. Os cegos virão, os mudos falarão, os aleijados movimentarão, os leprosos terão os corpos refeitos pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Meus queridos irmãos, o amor cura. Confiemos em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o médico de nossas almas. Tende bom ânimo, tende coragem e muita fé. Um abraço fraternal para todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Fiquemos em paz.